Muda de assunto e fala sobre assunto preocupante também, né? Afinal de contas, a temporada do mosquito está só começando. Tô falando agora da febre amarela, que realmente é uma doença que já nos assombrou aqui no Brasil no passado e a gente não quer ver essa doença voltar. Por isso que a vigilância não pode parar nunca. Vamos dar uma olhada no VT e conversar sobre o assunto aqui no estúdio. A febre amarela é uma doença infecciosa de gravidade variável causada por um vírus transmitido por mosquitos, cujo reservatório natural são os primatas não humanos que habitam florestas e matas tropicais. De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, até o momento, 13 parques da cidade de São Paulo continuam fechados em medida preventiva contra a doença. Todos os parques estão localizados na Zona Norte. Até outubro, haviam 16 casos de suspeita da doença, mas todos já foram descartados. No Brasil, a forma urbana da febre amarela já foi erradicada. O último caso de que se tem notícia ocorreu em 1942, no Acre. Os que surgiram depois foram todos do tipo silvestre. Mas todo cuidado é pouco. O menor descuido e a febre amarela urbana pode voltar. Por isso, as autoridades de saúde estão alertando a população para a importância da vacinação. Esse e outros assuntos relacionados à febre amarela você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse importante assunto com a convidada do Revista de hoje, doutora Vivian Ailt. Ela é coordenadora do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Outras Zoonoses da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, prazer te receber, até para a gente entender um pouco mais, né, sobre o que é a febre amarela, os sintomas, as formas de contágio, tudo isso é necessário para que a gente consiga fazer a prevenção, sem dúvida nenhuma. Antes, explica para a gente o que é a febre amarela e qual é a diferença principal entre os sintomas, para que a gente não confunda ela com outras doenças, como, por exemplo, as outras doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, ou até mesmo uma gripe mais forte. A febre amarela é uma doença viral aguda e que é transmitida por vetores, né? Tá. Depois a gente fala mais da diferença entre a urbana e a silvestre. Tá. Os principais sintomas da febre amarela, inicialmente ela pode começar com febre, com uma dor no corpo, náuseas, vômitos, um mal-estar. E tudo isso de grande intensidade ou leve? O início geralmente não é de uma intensidade maior, tanto que ela pode se confundir com diversas outras doenças, incluindo aquelas transmitidas pelo Aedes, né? A dengue, que é a nossa amiguinha de muito tempo, chikungunhas e outras viroses inespecíficas, né? A maioria dos casos não evoluem para uma forma grave. Então, só tem essa fase inicial, o paciente tem uma melhora e evolui para a cura. Tá. Em torno de 10 a 15%, depois dessa fase, tem uma fase de melhora e aí podem apresentar quadro mais grave, em que afeta fígado, rim, pode ocorrer sangramentos e esses são os casos que têm um risco maior de evolução para óbito. E não existe um remédio, um retroviral, alguma coisa que combata ou que mate o vírus dentro do organismo? A gente precisa ficar combatendo os sintomas e não deixar com que esses sintomas piorem para, de repente, evoluir para um óbito, como já levou várias pessoas a óbito essa doença? A febre amarela ela não tem medicação específica para a febre amarela que vai acabar eliminando o vírus. Então, o seu próprio organismo tem a reação imunológica e acaba eliminando o vírus. Os tratamentos são só de suporte, repouso, hidratação e nos quadros mais graves, com internação hospitalar e aí o suporte para essas formas mais graves. E qual é a porcentagem de óbitos que a febre amarela costuma causar? A gente De tem uma modo ideia? geral, é em torno de uns 10%. 10%. Só que tem aqueles casos graves que representam 10 a 15% do total de casos. Nesses casos, a letalidade pode chegar a 40% a 50%. E normalmente esses 10% de letalidade, as pessoas envolvidas nessas mortes, elas já eram imunodeprimidas ou já existia alguma doença ali pré-existente?
Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ter pacientes que tenham... jovens, saudáveis. Podem também. Tá. Depende de uma resposta do seu sistema imunológico em relação ao vírus. Às vezes as pessoas imunodeprimidas podem ter quadro mais grave, mas não é só. Não necessariamente. É uma resposta também. Individual. Tá bom. Vamos dar uma olhada aqui. Você trouxe uns slides para a gente prestar atenção com relação a sintomas e a gravidade, né, da doença. A gente pode destacar o que aqui, doutora? Essa é a fase inicial, né, Tá. que é uma fase mais inespecífica, que o paciente pode ter dor de cabeça, febre, perda de apetite, presença de náuseas, vômitos, dores no corpo. Então, nesse momento, uma das poucas coisas que passam pela cabeça da pessoa é febre amarela, né? Quer dizer, imagino que numa escala muito menor do que passaria uma gripe, uma condição mais... Não necessariamente, são sintomas bastante inespecíficos. Imagino que a pessoa não vai, peraí, tô começando a ter dor de cabeça, tô com febre amarela. Não, né? Ela vai pensar em várias outras coisas, menos febre amarela. Exatamente. Por isso que é tão fácil confundir. Pelo tipo de risco que você tem da doença, você tem um risco muito menor nesse momento, né? Aqui na cidade de São Paulo, você não vai pensar em febre amarela. Tá, vamos dar uma olhada no próximo slide? Essa já é a fase mais grave, mais né? grave, que é aquela segunda fase, aí que normalmente entre uma fase e outra o paciente tem um período de melhora, e aí depois pode aparecer febre alta, os olhos e a pele ficam amarelados por causa da icterícia, das alterações no fígado, pode ocorrer a presença de sangramentos, náuseas, vômitos que podem se tornar mais intensos, né? O fígado junto com os olhos amarelados, você pode ter quadros de insuficiência renal e a parte de urina escura acaba sendo por causa da desidratação e também por causa da icterícia. Tá. Então, independente dos sintomas, se está na fase inicial ou nessa fase tóxica, é importante que as pessoas já procurem ajuda de um centro de saúde, de um hospital, de um pronto-socorro, para fazer algum tipo de exame e já descobrir a doença numa fase mais inicial? A definição de caso suspeito de febre amarela pelo Ministério é das formas mais graves. Então, são aqueles pacientes que possuem febre alta, é uma doença aguda, então a febre é de até uns 7 dias, presença de sangramentos ou de icterícia, né, a pele, os olhos amarelados, ou insuficiência renal, e também tenham se deslocado ou residam em áreas em que tem circulação do vírus da febre amarela. Tá. Você não vai pensar numa pessoa que não foi em nenhum lugar que tem circulação do vírus da febre amarela. Então, essa parte epidemiológica, para pensar em febre amarela, também é muito importante. Agora, vamos tentar entender por que a gente teve casos. Você pode também entrar no assunto da diferença da febre amarela urbana e a silvestre e também explicar para a gente por que depois de tanto tempo a febre amarela voltou a nos assombrar aqui em São Paulo. A febre amarela, ela existe, o ciclo silvestre dela existe normalmente. Então, o vírus da febre amarela nas regiões de mata, ela circula entre os mosquitos que tem na mata e entre os macacos. Normalmente ela é cíclica, ela tem períodos de 5 a 8 anos em que diminuem os casos, muitas vezes porque quando tem surtos de febre amarela silvestre, os macacos acabam morrendo, que eles são vítimas, eles adoecem que nem as pessoas, eles morrem, diminui aquela população, depois que a população de macacos é reposta, aquele vírus que já existia começa a circular numa quantidade maior. Interessante que parece que faz parte até de um certo controle natural, né? Sim, da população de animais, com né? certeza. Tá, mas o macaco, tá aí uma coisa que eu acho muito importante a gente esclarecer para a população, para que não tenha pânico em volta dessas pessoas que moram em áreas de mata e que costumam ter a presença de macacos até em casa, né? Como é o meu caso. O macaco não transmite a doença para a gente, é importante deixar isso claro. Ele é um vetor. Não, ele não é um vetor. Ele é um hospedeiro. Ele é uma vítima igualzinho ao ser humano. Ele é picado pelo mosquito, né? Então, aquilo que você perguntou da diferença entre febre amarela silvestre e da urbana. A silvestre, ela tem como vetor os mosquitos do hemagogos e dos sabetes. Que são mosquitos que vivem em copas de árvore e tudo, e eles acabam picando os macacos, que também circulam. O Aedes aegypti também transmite febre amarela? Que aí, essa que eu estou falando é a silvestre. Ah, sim, tá. Aí a urbana, que é o Aedes aegypti, que transmite e aí pica pessoas. Mas o Aedes aegypti, Por isso que o grande receio é de voltar à febre amarela urbana, né? Por isso que é importante as medidas de prevenção
né, para que isso não ocorra. O Aedes aegypti, então, ele também pode picar o macaco, que pode Não, ele não tem, o Aedes aegypti, ele é mais antropofílico, ele gosta de picar pessoas. Pessoas. Então, como que o macaco chega pra gente? Através do mosquito silvestre? Não, é através do mosquito, é uma pessoa que entra em áreas de mata, é picado pelo mosquito silvestre, vem para a área urbana, naquele período que a gente chama de viremia, em que o vírus está circulando no sangue, é picado pelo Aedes aegypti e aí ele se contamina e pode começar o ciclo. Mas o macaco mesmo não passa diretamente para a gente, assim como o humano também não passa para outro? Não, também não. Você precisa, é indispensável o que a gente chama de vetor, que é o mosquito. Seja o Aemagós sabetes para o silvestre e o Aedes para o urbano. Por isso que a vigilância contra o Aedes aegypti, ela tem que ser constante. A gente percebe que também acontece, inclusive eu estava conversando com alguns profissionais de saúde que estão preocupados com um novo momento em que dengue, zika, chikungunya, que estão com casos considerados de número baixo esse ano até agora, com um novo momento em que a gente vai ter esse pânico acontecendo de novo, justamente por essa situação cíclica, né? As pessoas veem, naquele momento em que está tudo bem, como uma baixa de guarda, né? Tá tudo bem, parece que não tem mais tanto mosquito, aí a vigilância diminui, né? E é justamente aí que mora o perigo, porque aí o mosquito volta a se proliferar em grande escala e a gente tem outras epidemias acontecendo. A gente tem que tomar cuidado com isso também, doutora? Sempre. Eliminar criadouros, que são aqueles locais com água, que o mosquito pode, que o Aedes, né, a fêmea do Aedes pode depositar seus ovos, isso tem que ser constante. Não é só na época que está acontecendo doenças. Isso tem que ser todos os anos. Eu gosto de falar, tem que ser que nem escovar dente. Você escova todo dia. Você vai eliminar seu criador todo dia. E então, não é só pela febre amarela, mas também por essas outras doenças que você falou. Que são perigosíssimas também, né? Também. E a gente fala sobre vigilância, né? A vigilância que não deve diminuir nunca. Não estamos falando das autoridades só não, que fazem a parte dela, tem fumacê, eventualmente tal. A vigilância é nossa, do nosso dia a dia, né? Na nossa casa, no nosso cantinho, nosso apartamento, nossa responsabilidade também. Vamos falar de vacina um pouco? Quem deve se vacinar? E parece que teve uma mudança de conduta também com relação à vacina, no reforço de 10 anos, agora é dose única. Explica isso pra gente, doutora. A Organização Mundial de Saúde, já desde 2014, estabeleceu como dose única a vacina da febre amarela. E o Ministério da Saúde, desde 2017, agora em abril, também estabeleceu para o Brasil a conduta de dose única de vacina. Então, se você tomou uma vez na vida a vacina da febre amarela, não importa quanto tempo, você não necessita de outra dose. Tá. Foi inclusive a orientação que eu recebi no posto de saúde não faz muito tempo, né? A minha tá vencendo, vai vencer o ano que vem. Eu tomei para uma viagem na Bolívia, que eu fui à Bolívia há uns anos atrás, e eu perguntei se precisava do reforço, e me disseram não, a conduta mudou, agora uma dose só é suficiente, então quem tomou uma dose já está protegido, né? E a indicação da vacina são para as pessoas, como você falou, que vão se deslocar para alguma área de risco de febre amarela. Então, você tem essas informações disponíveis, tanto no site do Ministério, como do Estado, e como no nosso do município. E aqui no município foi indicada a vacina para aquela área na borda da Cantareira e do Parque Anhanguera. Em maior escala na Zona Norte, né? Na Zona Norte, que pega essa borda de mata. E essa vacina é segura? Existe um risco grande de efeito colateral? Não, ela é uma vacina muito segura, tem uma resposta imunológica muito boa, né? Ela dá uma proteção em torno de 95%, às vezes algumas pessoas até mais, mas sempre existe risco de respostas individuais em que você pode ter algum efeito colateral mais grave. Então, apesar do risco ser muito baixo, ele também não é zero. Quem não deve tomar essa vacina? É contraindicado para crianças abaixo de 6 meses, né? Pessoas que estão amamentando crianças menores de 6 meses também não devem receber a vacina, ou se for imprescindível ela receber, a orientação é suspender a amamentação por pelo menos 10 dias, né? Aí guarda o leite. Quando acontece a resposta imunológica, né? E também para algumas pessoas que têm algumas doenças que principalmente causam imunodepressão. Então, pessoas que têm câncer, que usam medicamentos que
que diminui a imunidade. HIV. Então, para essas pessoas, o HIV não são todas as pessoas. Precisa de avaliação, depende da situação que que vai ter contraindicação ou não. Caso a pessoa não se lembre que tomou vacina, vai fazer uma viagem desse tipo em áreas onde você precisa estar protegido, ou então more na Zona Norte, mas não se lembre, não tem a carteirinha, faz muito tempo, tem algum problema a tomar de novo, é indicado que essa pessoa faça uma revacinação, por mais que, enfim, já tenha tomado, vai ter algum tipo de efeito colateral? A vacina, você precisa de carteirinha, você precisa de comprovante que você tomou. Então, é uma coisa que adulto perde, né? De criança a gente guarda, mas adulto perde carteirinha, que é uma beleza. Porque a mãe nunca perde dos filhos, né? Verdade. Mas a sua... Mas a vacina é indispensável você ter comprovante para realmente ter certeza. Às vezes você pode se equivocar, achou que tomou, não tomou. Na dúvida, toma de novo. Não tem problema nenhuma de você tomar a outra dose, mesmo você tendo tomado anteriormente. Ela é segura. Tá certo. Olha, informações valiosíssimas, né, gente? Afinal de contas, a gente está falando de uma responsabilidade que a gente tem que ter, né, na vigilância contra o mosquito, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos, né, do nosso convívio, mas também com toda a cidade, com toda a população. Então, vamos conscientizar de que a lição de casa tem que ser feita. Como muito bem disse a doutora Vivian, um hábito, uma coisa do dia a dia, assim como a gente escova o dente, assim como a gente lava o rosto de manhã, assim como a gente toma café da manhã, a gente vai lá, dá uma voltinha pela casa e vê se tem algum lugar acumulando água. Se informe, tem muita informação hoje na internet sobre como fazer isso. Tem lugares impensados da casa que muitas vezes ficam com água acumulada. Uma folhinha que caiu na calha, acumulou uma água ali, o mosquitinho vai lá, coloca bandeja de geladeira, ar-condicionado, enfim... Tem uns cantinhos. Tampinha, pode ser coisa pequena, né? Uma tampinha de pasta de dente ou qualquer coisa minúscula, basta para ele ir lá a fêmea do mosquito. E colocar os ovinhos. Então, obrigada, doutora Vivian Ayut, que é coordenadora do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e outras zoonoses da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa. Obrigada pela presença e participação. Vou deixar aqui também o site da Secretaria Municipal de Saúde. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, faça contato, tá? www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/vigilância_saúde. Tá tudo aqui, ó. É que é um montão, mas eu vou deixar mais um pouquinho aí para dar tempo de você anotar, tá bom? Doutora Vivian, obrigada pela presença. Até uma próxima. Até, viu? Obrigada. Bom dia.